Bom, nós agradecemos. Vamos iniciar agora a primeira mostra de pesquisa científica sobre violência contra a mulher, com a apresentação de 2 trabalhos neste auditório, sendo o primeiro de autoria da senhora Maiara de Abreu Stipe Cardoso, intitulado Violência Psicológica nos Relacionamentos Afetivos, Sutileza, Arte do Abuso, e na sequência nós teremos a apresentação do trabalho do excelentíssimo juiz de direito Eduardo Passou de Reis, intitulado A Perplexidade instaurada pela Lei 13.827/2019 no Sistema de Garantias Processuais a mulheres vítimas da violência doméstica e intrafamiliar. Nós temos outros trabalhos que estão sendo apresentados a partir deste momento em outras salas. Nós estamos expondo aqui a programação das outras salas. Se aqueles que tiverem interesse também em assistir às outras salas, nós podemos encaminhar através da nossa coordenação. Aqui estão as nossas... A programação toda poderá ser conferida na recepção. Deixei. Eu vou convidar a senhora Maiara de Abreu Stipe Cardoso, por favor, para que faça a abertura deste primeira mostra. Uma salva de palmas do nosso agradecimento a Maiara. Tá ligado. Bom dia a todos. Então, eu sou a Maiara, sou assistente social, formada pela UFSC, e atualmente eu atuo no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, aqui do Fórum da Capital. Eu me sinto muito honrada em estar abrindo a amostra de pesquisa, em ter esse artigo aprovado, né, para compor a amostra de pesquisa. Tem algumas salas que estão também fazendo agora a abertura do evento, da amostra. Então, eu fico feliz de quem puder ficar aqui conosco para poder compartilhar esse artigo. Então, o artigo que eu escrevi, ele tem o título de Violência Psicológica nos Relacionamentos Afetivos, a sutil desarte do abuso. Então, o presente artigo ele tem o objetivo de levantar aspectos da violência psicológica com recorte metodológico nas relações íntimas de afeto. Então, espera-se que ele possa contribuir na identificação de possíveis condutas abusivas, tanto no relacionamento quanto no comportamento do homem. E então seria para identificar essas condutas para auxiliar tanto a mulher que vivencia uma situação de violência, quanto os próprios profissionais. Então, eu me coloco aqui enquanto profissional, que eu trabalho diretamente com avaliação, né, de situações onde foram solicitadas medidas protetivas, e eu já me deparei com a dificuldade em identificar quando uma situação ela configura, então, uma violência psicológica. Então, é um pouco disso que o artigo vai tratar, e no final pensar, então, em possibilidades de rompimento com a situação de violência. Então, falando em ambiente doméstico e familiar, o ambiente doméstico e familiar, ele em tese nos remete a um lugar de proteção e cuidado, né, onde as relações são afetivas, onde tem uma afetividade presente. Porém, muitas vezes, as famílias elas passam por processos de vida, por dificuldades em relação à sobrevivência, condição com o mercado de trabalho,
outros sofrimentos, né, separações, questões envolvendo ciclos de vida, e aí entraria adolescência, velhice. Então, a própria trajetória familiar, então são questões em que a família ela vivencia, que podem estar favorecendo a manifestação de violências. Essas violências, então, elas não são tão incomuns quanto se pressupõe, e elas ocorrem principalmente contra os membros mais frágeis ou, eu diria, fragilizados dentro da família, que seriam por condições de idade, de saúde, de gênero, entre outras questões. Então, trazendo aqui o conceito de violência psicológica a partir da Lei Maria da Penha, é um conceito bastante amplo, mas que se a gente for ler, às vezes ela não consegue compreender a complexidade do que é a violência psicológica, né? Então, partindo desse conceito, aí eu pesquisei alguns autores em que a gente vai poder aprofundar um pouquinho a questão da violência psicológica. Aqui, na Lei Maria da Penha, então, a partir de uma lei de 2018, foi acrescido o conceito de violação da intimidade, também como umas formas de violência psicológica. Então, a violência psicológica, a partir dos autores que eu pesquisei no artigo. Alguns autores, eles colocam que ela seria uma violência sutil. Por quê? Porque ela parte da ideia de que ela se apresenta de formas tão sutis no relacionamento que a própria mulher tem dificuldade de estar identificando e os próprios profissionais também, quando atendem essas situações, têm dificuldade de identificar. Então, seria nesse sentido que ela seria uma violência sutil. Ela aparece muitas vezes associada a outros fenômenos emocionais. Então, ela acaba sendo diluída em outras questões do relacionamento, problemas com os filhos, dependência química, outros sofrimentos que a família vivencia e acaba naturalizando ou não percebendo, não identificando o contexto da violência psicológica. Ela produz, então, efeitos naqueles que convivem ou presenciam com as violências. Então, não foi o objetivo desse artigo, mas eu cito, né, que alguns autores pesquisam os efeitos que a violência psicológica, então, ela produz nos filhos, principalmente, ao conviver com a violência conjugal. E ela não ocorre de forma isolada. Então, a violência psicológica ela pode começar como um processo lento e silencioso e ela pode progredir para situações agravadas de violência. A violência psicológica, então, ela produz um sentimento de culpa duplo. A mulher ela se sente culpada pelo abuso sofrido, ela se sente culpada pelo fracasso do relacionamento, e aí vem o sentimento de culpa duplo, porque ela não consegue romper com a situação de violência. E isso vem de um esvaziamento social, vem da solidão, vem da fragilidade, que novamente eu digo que é uma fragilidade provocada na mulher. Então, esse cenário onde a violência psicológica acontece, ele dificulta a percepção de condutas abusivas e dificulta com que a mulher consiga romper com o ciclo de violência. A violência psicológica, então, como eu já havia mencionado, ela não ocorre de forma isolada e ela está relacionada a todas as demais modalidades de violência. Então, quando outras formas de violência se apresentam, geralmente uma situação de violência está envolvida, de violência psicológica. Alguns autores que eu pesquisei, eles trouxeram os aspectos sociais do relacionamento, em que, notadamente, pode estar presente, então, uma situação de violência psicológica. Esses aspectos sociais, eles estariam relacionados à desigualdade de rendimento e ocupação profissional, desigualdade na relação de gênero do casamento, dificuldade na definição das questões da vida familiar, das atividades domésticas e da relação com o meio social. Então, isso é bem importante, porque já vem desde a nossa cultura patriarcal, onde o lugar do homem era o meio social, o lugar público, e o lugar da mulher era no ambiente privado, o ambiente doméstico. Então, aí que começa, né, esses processos de desigualdade na definição, né, dessas questões da vida familiar, e que pode estar relacionado a uma eventual situação de violência. Além disso, o autoritarismo,
as violências nas relações parentais, envolvendo violência, né? Então, desde um histórico familiar de violência, até uma relação parental com os filhos e com a companheira. E também questões étnico-raciais. Então, esses seriam alguns dos aspectos sociais. Eu trouxe um conceito de abuso psicológico, que é com base na autora Fernanda Vicente, onde ela traz que o parceiro distorce, omite ou simplesmente inventa fatos com a intenção de fazer a vítima duvidar dos seus sentimentos, da sua memória, percepção e sanidade, o que dá muito poder ao abusador. Então, com base nesse conceito, até que eu pensei no título desse artigo, na desarte do abuso, porque é um pouco isso que a trama do abuso psicológico ele faz, com que a mulher ela não consiga perceber os abusos, até porque o parceiro ele distorce essa realidade. Então, essa violência, novamente, seria sutil? É uma pergunta. Ela é mais frequente e é a menos denunciada. Então, os autores que eu pesquisei, eles trazem que a violência psicológica, ela não está ainda muito presente no contexto das delegacias. Acredito até que essa realidade esteja mudando, né? Mas, a princípio, ela não estava presente nem no contexto das delegacias e nem nas mídias sociais. Ela é subnotificada, porque geralmente se dá mais ênfase a situações agravadas, né? De violência física, de feminicídio. Então, e outra questão que faz com que ela seja menos denunciada é isso que a gente vem trazendo aqui, de que a mulher ela não consegue identificar as possíveis condutas abusivas no relacionamento. A mulher, que eu digo todos nós, os profissionais, o homem também, então, por isso ela seria a menos denunciada. Algumas estratégias do abuso psicológico, né, do abusador psicológico. Ele começa, então, com uma desqualificação da imagem da mulher. Isso vai fazendo com que ela tenha uma diminuição da sua autoestima, da sua autodeterminação, da sua autonomia no relacionamento. E com essa desqualificação, a mulher vai ficando submetida pelo medo. O medo de perder os filhos, o medo, né, de ficar sozinha, de ser abandonada, da solidão. E, nesse processo que ele é interligado, ela vai bloqueando, então, as formas de sair da situação. Alguns autores que eu pesquisei, eles também trouxeram a questão das permutas. Então, o ciclo de violência, né, existem razões conscientes e inconscientes para que a mulher permaneça num ciclo de violência. E algumas dessas razões, dessas permutas, seriam relacionadas aos filhos, aos bens materiais e ao próprio medo da solidão. Então, essas razões nem sempre são conscientes, né? E, muitas vezes, é preciso, então, um direcionamento até profissional de quando uma mulher ela tem uma suspeita, né? Ela traz um relato de uma possível situação de violência. Então, nós, profissionais, temos que estar preparados para identificar essa situação e para pensar, junto com a mulher, estratégias de como sair dessa situação de violência. Alguns sinais de cuidado seriam sinais de alerta que podem ser percebidos logo no início do relacionamento. Aqui, novamente, eu ressalto que é muito difícil, porque além de envolver questões afetivas, né, emocionais, no início do relacionamento tem toda uma lógica da paixão, do enamoramento. Então, é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, é importante trazer que esses sinais de alerta já poderiam ser percebidos logo no início. Então, seria o apego rápido, o ciúme excessivo, controle do tempo, isolamento da família e dos amigos, uso de linguagem interrogatória e minimização dos abusos. Então, avançando esses sinais de alerta, pensando então no comportamento do homem, que já pode se manifestar no início ou no decorrer do relacionamento. Então, o que pode ser identificado no comportamento do homem? Seria um comportamento de controle sobre as atitudes da mulher. Então, vê que lá no início era um controle do tempo, e aos poucos ele pode passar a ser um controle sobre as atitudes da mulher. A culpabilização pelos conflitos conjugais e pelos próprios abusos sofridos. A distorção da realidade, então, novamente, fazendo parte então, desse jogo, dessa desarte do abuso, seria a distorção da realidade. Constrangimento, humilhação e ofensas.
Então, esses foram alguns aspectos que foram trazidos no artigo para tentar identificar, então, as possíveis condutas abusivas. Então, eu vou passar agora para pensar em possibilidades para a mulher. Então, a partir da pesquisa que eu realizei, ficou evidente que o primeiro passo seria restabelecer contatos sociais. Mesmo se a mulher ela ainda não tem plena consciência ou ela ainda não conseguiu reconhecer a situação abusiva, ela já poderia, então, se ela tiver algum sinal, começar a restabelecer seus contatos sociais, para poder sair, então, da situação de isolamento. E esses contatos seriam através de amigos, familiares ou mesmo de serviços especializados, grupos de ajuda, onde a mulher pudesse compartilhar a sua vivência e refletir sobre a situação que ela se encontra. Então, aí é muito importante os serviços especializados, porque eles podem ajudar a mulher a pensar em projetos de vida, pensar até mesmo em estratégias de como sair daquele relacionamento com o menor risco possível para ela, porque é preciso uma avaliação também dos riscos quando ela decide sair do relacionamento abusivo. E aqui, então, eu cito, né, a Delegacia da Mulher, o Centro de Referência, o próprio Juizado aqui da Violência Doméstica. São serviços em que a mulher pode procurar, né, ajuda para poder refletir sobre a sua situação. Aqui agora algumas estratégias de enfrentamento a nível mais geral. Como esse seminário que nós estamos participando aqui hoje seria uma estratégia de enfrentamento. Uma outra estratégia seriam os próprios aparatos legais e institucionais que têm avançado, né, no país e no mundo. E eu vou trazer um pouquinho também o exemplo dos grupos reflexivos, né, que o professor Ricardo já trouxe a experiência, né, de Blumenau. E eu vou falar um pouquinho, então, de como está acontecendo o grupo reflexivo aqui em Florianópolis. Então, a partir de um convênio do Tribunal de Justiça, a partir da CEVID, juntamente com a Universidade Federal de Santa Catarina e o Serviço de Atenção Psicológica da UFSC, foi pensado um convênio para ser implementado grupos reflexivos com homens que vivenciaram situações de violência. Então, o encaminhamento para esses grupos, né, aqui, que vão começar a acontecer na UFSC, ele é realizado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica. Então, o magistrado, ao determinar medidas protetivas de proteção à mulher e afastamento do homem, proibição de contato, entre outras, esses homens eles são encaminhados ao setor psicossocial, do qual eu faço parte, e eles recebem orientações sobre as medidas protetivas. E, a partir disso, também é oferecido um espaço de escuta para o homem. Então, partindo da escuta, é possível identificar, então, algumas situações, algumas possibilidades de encaminhamento. Então, a partir da escuta do homem, quando ele também traz as suas questões, os seus questionamentos, nós identificamos, então, alguns perfis e algumas situações que podem ser encaminhadas ao grupo reflexivo. E, além disso, também encaminhamento ao CAPS, encaminhamento a serviços socioassistenciais, enfim, fazendo parte, né, da rede de atenção. Então, esse trabalho está sendo bem importante. Nós iniciamos os atendimentos na equipe do multidisciplinar do Juizado de Violência Doméstica no mês de agosto, e nós já atendemos quase 200 homens para receber orientações sobre as medidas protetivas. E a grande maioria não aceita um encaminhamento para o grupo, ou a gente não identificamos esse perfil inicialmente, né? Mas eu acho que a gente está começando um trabalho e, apesar de não fazer parte do artigo, né, que eu estou apresentando, eu achei importante trazer, então, essa experiência que está começando, né, em parceria com diversas instituições. E aqui, para não finalizar, então, eu trouxe alguns apontamentos, né, com base em tudo aquilo que já foi explanado aqui, que é preciso, então, fazer uma reflexão crítica sobre as violências, no sentido, então, de reconhecer a violência psicológica como uma violência que ela traz consequências graves para a vida da mulher. Tá? E uma outra questão que eu também considero muito importante, dar visibilidade social, né, para que tanto os serviços quanto a própria sociedade possa compreender o quanto é difícil para a mulher romper com uma situação de violência, romper com uma situação de abuso psicológico, físico, enfim. E eu deixo, então, uma reflexão que eu acho que talvez já tenha contemplado, né? A violência psicológica é uma violência sutil ou ela causa danos tão marcantes quanto a violência física? Obrigada, gente.